Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, bastante especial, para você que é pré-candidato nessas eleições de 2024, até na de 2026, muitas orientações que serão passadas aqui servirão como base de conduta nas próximas eleições. O entrevistado preparado, um homem que há algum tempo eu vinha tentando entrevistá-lo e esses dias deu certo as agendas aí, porque ele é, enfim, vou falar um pouquinho do currículo dele aqui. Nós estamos falando do doutor Hélio Hudson Oliveira Ramos, conhecido na advocacia e entre os amigos como professor Hélio Ramos, advogado e sócio proprietário do escritório Hélio Ramos Advocacia, atua há mais de 30 anos em processos eleitorais, na condução de processos eleitorais, sendo professor titular de Direito Eleitoral, Direito Penal e há 16 anos na Universidade de Cuiabá. Pós-graduado em Direito Público, com ênfase em Direito Constitucional e Administrativo, também ainda professor de cursos de pós-graduação, de graduações também, né? E é o atual presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Seja muito bem-vindo, professor Hélio Ramos. Olá, é um prazer estar mais uma vez aqui, né? Já estivemos nessa emissora tratando de direito eleitoral. Quero agradecer o convite, doutor Éder, porque nos convidou para falar sobre direito eleitoral. É uma matéria que empolga, né? Muito. Desde a militância estudantil lá no DCE da UFMT, e a gente tomou gosto pelo direito eleitoral. Então, hoje, além de ser uma coisa que a gente gosta, é nosso objeto de estudo e de trabalho, né? E como nós estamos no ano de eleição, nós teremos eleições em 5.569 municípios, né? E alguns municípios, 2 turnos. Então, são quase 6.000 eleições que nós teremos esse ano. E aí é um tema importante para a gente discutir. Com certeza. Devo chamá-lo como o senhor prefere? Professor Hélio Ramos, doutor Hélio Ramos? Professor Hélio. Professor Hélio é o... Tá bom. Professor Hélio, eu gostaria de iniciar essa entrevista pedindo que o senhor fale um pouco sobre a sua trajetória aí na advocacia, das áreas que o senhor atua, especialmente, na questão também eleitoral. Narra para a gente um pouquinho desse histórico para a gente começar a adentrar nos temas aqui. Formação acadêmica, eu comecei na engenharia civil, abandonei, fui fazer o direito, e no direito me empolguei pelo direito criminal e o direito eleitoral por conta da própria militância estudantil, que a gente participava de movimentos comunitários, movimento de associação de moradores, eleições em regra geral, e esse trabalho acabou desaguando no escritório, na advocacia criminal, e hoje a advocacia criminal é voltada para os crimes contra a administração pública, para a área de improbidade administrativa, que tem uma repercussão bem enfática dentro do direito eleitoral, porque um dos princípios que regem o direito eleitoral é o princípio da lisura do pleito, ou seja, da eleição transparente, limpa, e para isso precisam que os candidatos não tenham crimes contra a administração, não tenham praticado improbidade, não tenham aí feito nenhuma conduta que atente contra a sua vida pregressa, que deve ser compatível com a magnitude da representação do cargo que ele quer representar. Dentro disso que o senhor está colocando, acho que é importante fazer um adendo para todos aqueles que estão buscando o pleito eleitoral. Quando se fala em crime contra a administração pública, ações de improbidade e tal, nós estamos falando de uma decisão sobre esse crime, de uma sentença sobre esse crime, de forma colegiada. Até que ponto, dentro da hierarquia da justiça, ele pode concorrer a uma eleição livremente e até que ponto ele está impedido de concorrer? Hoje, com o advento a Lei Complementar 6490, ela foi alterada pela Lei Complementar número 135 do ano de 2010. Essa 135, a mídia costuma chamar de Lei da Ficha Limpa. A verdade, a Lei da Ficha Limpa ela não existe em si. Ela é uma lei alteradora da Lei de Inelegibilidades. E ela, dentro da Lei de Inelegibilidades, colocou algumas situações
que veio num movimento de combate à corrupção eleitoral, que estabeleceu que algumas premissas, tipo condenação criminal em grau colegiado de determinados crimes. Não é qualquer crime. São crimes que afetem, em regra, a coletividade, né? Ou crimes, às vezes, até que possam afetar diretamente a vida, por exemplo, crime de homicídio, né? Nós temos o tribunal do júri, por exemplo, que é um julgamento colegiado. E aí, algumas situações dessas postas impedem com que o cidadão eleitor possa exercer o que a gente chama de capacidade eleitoral passiva. Os direitos políticos eles se dividem em capacidade eleitoral ativa, que é a capacidade de votar, e a capacidade eleitoral passiva, que é a capacidade de receber votos. E para você receber votos, você tem que preencher os requisitos, tanto um como o outro. E aí a lei da ficha limpa, comumente chamada, ela estabelece que a condenação em grau colegiado, ou não é necessariamente em segundo grau, é em grau colegiado, né? Gera uma restrição na sua capacidade eleitoral de receber votos. E aí você pode continuar votando, mas você não vai poder se candidatar. Isso em relação aos crimes. Em relação à improbidade, aqui eu quero fazer uma correção que é muito utilizada na imprensa. As pessoas costumam dizer assim, crime de improbidade. Primeira coisa, improbidade não é crime. Improbidade é um ilícito civil administrativo, de natureza administrativa, né? Então não é crime. Quem praticou uma improbidade praticou um crime? Não. Praticou uma transgressão à lei que pode ter uma sanção política de suspensão dos seus direitos políticos, que são as restrições à capacidade eleitoral ativa e passiva. E aí teria que estar caracterizado ainda a questão de dolo, má-fé. Dolo, a imperícia má-fé, hoje já não é mais considerada. Não, culpa, o que a gente chama de culpa, negligência, imprudência e imperícia, né, não é considerado para fins de improbidade. Tem que ter o dolo. O que é o dolo? É a intenção, ou seja, eu não fiz por erro, porque eu não sabia fazer, ou porque uma situação que de imprevidência. Eu fiz porque eu quis fazer. Essa era a minha intenção. Isso é o que a gente chama de dolo. É a intenção de praticar o ato, né? E qual é o ato? O ato de malversar o dinheiro público, de desviar o dinheiro público, de agredir princípios da administração pública como a transparência, como a legalidade. E aí, a lei da ficha limpa vem e coloca essa situação de quê? Também de restrição, caso você tenha uma condenação em grau colegiado. Porque a Constituição nossa, ela traz um princípio que é o princípio da presunção da inocência, até o trânsito em julgado da condenação. Mas, para fins políticos, nós não aplicamos a integralidade desse princípio. Criamos vamos dizer assim, uma aplicação mais proporcional, que é o grau colegiado, ou seja, em tese já foi julgado uma vez e já foi julgado duas vezes. Já está condenado? Pode reverter? Pode reverter. Ele já tem uma condenação? Tem, mas ainda não transitou em julgado. Para fins criminais ou de improbidade, ainda pode ser revertido. Ele entrando com recurso pode concorrer sub júdice. Se ele conseguir uma liminar. Mas, em regra, se ele já tiver a condenação e comprovar o dano, a intenção, o dolo, ele fica restringido o seu direito de participar como candidato, que é o que a lei da ficha limpa colocou. Muito bem. Como é que o senhor vê a questão da inteligência artificial nessas eleições? A gente costuma dizer que cada eleição é uma caixinha de surpresa com fatos novos e todos sempre dizem, essa vai ser a eleição mais disputada de todos. Toda eleição tem geralmente esse conceito, essa discussão popular. Agora nós temos um advento relativamente mais presente, mais novo, que é a questão da inteligência artificial, além das próprias redes sociais, enfim. O senhor acha que ela pode ser usada de uma forma ruim? Como combater isso? O TSE, os TREs estão preparados para poder combater fake news realmente e esse volume de coisas que estão vindo por aí? A sua pergunta tem várias nuances aí. Vamos começar então
A inteligência artificial, ela vem hoje como uma ferramenta para ajudar a diversos tipos de atividades. Na própria advocacia hoje você já tem inteligência artificial sendo utilizada nos escritórios jurídicos e tal. O problema é quando a gente pega essa ferramenta e passa a utilizar ela de forma negativa. Então, ontem à noite, hoje é quarta-feira, hoje, né? 28 de fevereiro, ontem, terça-feira, lá em Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma das 12 resoluções que vão disciplinar a eleição deste ano. E uma das decisões que o TSE tomou ontem foi, com fundamento na Constituição, estabelecer que o uso de inteligência artificial e de deepfakes, o que é a deepfake? É aquela coisa de você pegar o que eu estou falando aqui, pegar a minha voz, o meu rosto e modificar o conteúdo do que eu estou falando, utilizando o timbre da minha voz no meu rosto, inclusive a própria, vamos dizer assim, gesto, né? O gestual do lábio vai dizer que é aquilo que eu estou dizendo, mas não foi aquilo que eu disse. A inteligência artificial tem condição de criar é o que eles chamam de deepfake, ou seja, é uma fraude profunda, né? E aí, isso pode induzir o eleitor leigo a uma situação de pensar que aquela determinada pessoa tem um comportamento que não é o dela. Isso foi utilizado agora na eleição da Argentina no ano passado. Então, essa é uma preocupação do Tribunal Superior Eleitoral e ontem, na resolução que trata disso, foi aprovado que, primeiro, as campanhas que utilizarem inteligência artificial deverão obrigatoriamente cientificar o eleitor na propaganda que elas estão utilizando essa ferramenta. Se isso ficar comprovado que não foi cientificado ao eleitor, ou seja, dado conhecimento ao eleitor que ele utilizou a inteligência artificial, ele pode incorrer em abuso da propaganda institucional. E esse abuso da propaganda institucional pode resultar uma ação de uma representação eleitoral que pode cassar o registro de candidatura ou o diploma do candidato mesmo depois de eleito. Anula. Né? O Lula? Não, anula. Anula. Ah, o Lula. Eu falei, mas o Lula ainda não estava nessa eleição. Eu falei, bom. Mas a eleição do Lula e do Bolsonaro tiveram várias brigas. Não nesse nível, mas já tiveram. Se na inteligência artificial, durante uma campanha, o cidadão, o pré-candidato ou o candidato, utilizou desse instrumento, ok? Não comunicou à Justiça Eleitoral. Mesmo que ele tenha usado sem praticar algum ilícito, sem usar a chamada deepfake, enfim, essa coisa toda aí, ainda assim poderá correr risco de ser anulada a sua candidatura? Essa é uma pergunta que a gente vai conseguir enxergar na medida que os fatos foram ocorrendo. Olha o que você está colocando. Você está colocando que o candidato na propaganda está utilizando uma inteligência artificial sem cumprir a norma, que é cientificar que ele está usando. Mas que esse produto dessa inteligência não tem cunho negativo. Sim. Então, eu entendo, aqui falando agora como professor da área, que o juiz pode entender a aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Ora, não houve prejuízo ao processo eleitoral, não houve prejuízo ao eleitor, não houve prejuízo à lisura do pleito. Então, eu vou aplicar uma multa de 50 mil, de 100 mil reais. Né? Por quê? Porque eu não prejudiquei o processo, mas eu descumpri a norma. Então, eu penso assim, será assim? Não sei, vamos acompanhar, né? Mas pode o juiz também mais rigoroso entender, olha, não, a norma é o seguinte, usou, tem que falar, não falou é abuso caça. Ok. Esses são os pontos. Fique bem atento, você que é pré-candidato, né, para as orientações que estão sendo passadas aqui. Eu vou fazendo várias perguntas ao senhor, doutor Hélio, sem a necessidade de uma roteirização de prioridades de assunto, enfim. Aquilo que especialmente também a gente consultou muitas pessoas nos grupos de WhatsApp, vai entrevistar o doutor Hélio, faz essa pergunta aí, está no trânsito ali, anota, guarda, anota a palavra-chave para lembrar depois do que a pessoa falou e tal. Uma das perguntas é a seguinte, inclusive a minha situação. Né? Um vereador com mandato, né, e que está como suplente de deputado. Vou exemplificar aqui.
Estou falando para exemplificar para a sociedade. Vereadora Edna Sampaio, vereador Dilemário, qualquer vereador lá da Câmara, né? É suplente de deputado estadual. Surgiu a vaga num rodízio, interinamente, temporariamente, lá de 60 dias, de 4 meses, que seja. Surgiu uma oportunidade de assumir. O Tribunal de Justiça emanou uma decisão sobre esse assunto. Tribunal Eleitoral. Tribunal Eleitoral. Foi TRE? Acho que eu vi uma coisa do TJ, mas tudo bem. Ela pode, ou ele pode, assumir este mandato de deputado sem necessidade de renunciar definitivamente ao seu mandato de vereador, ou ele, obrigatoriamente, interinamente, ou de forma definitiva, ele tem que renunciar? Aí nós temos uma situação. O que rege o exercício do mandato do vereador, além da Constituição Estadual e Federal, é a lei orgânica do município. Alguns municípios constavam na lei orgânica, aliás, que a maioria dos municípios constavam na lei orgânica deles, que o vereador, para assumir um outro mandato eleitoral, ele teria que se renunciar ao cargo, ao mandato de vereador para assumir. Então, qual que é a tese que você está colocando? Eu sou vereador, mas sou suplente de deputado. Surgiu a oportunidade de eu entrar num rodízio. Para assumir a vaga de deputado, eu teria que renunciar ao meu mandato de vereador. Isso está em lei orgânica, e talvez daí seja uma decisão do TJ de Mato Grosso, porque isso nós estamos tratando de justiça comum. Né? O que ocorre é que alguns municípios, algumas câmaras, eles começaram a fazer o quê? Modificar as leis orgânicas dos seus respectivos municípios, colocando a possibilidade do vereador que exerce o mandato, sendo suplente de deputado estadual, se afastar do mandato sem necessidade de renúncia para assumir provisoriamente o mandato de deputado estadual, no rodízio. Qual que é a justificativa? A justificativa seria de que, como não se trata de uma titularidade do mandato de deputado, não haveria incompatibilidade no exercício desses dois mandatos, porque haveria previsibilidade legal no município ante a alteração, de que ele poderia se licenciar para assumir provisoriamente, e a própria modificação, uma das que eu vi, inclusive, coloca claramente isso. Ela diz que, em sendo ele assumir como deputado provisoriamente, licença. Se ele for assumir como titular, obrigação de renúncia. Essa é uma modificação. Então, na verdade, depende de como está escrito a lei orgânica, que aí sim seria uma decisão do Tribunal de Justiça. Havia uma lei orgânica, havia uma lei aprovada na Câmara Municipal de Cuiabá, se não me falha a memória, do sargento Joelson, né, colocando justamente isso, que poderia assumir interinamente como suplente e depois voltar ao cargo. O Tribunal de Justiça cassou isso, julgou inconstitucional essa forma no município de Cuiabá. Como é uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, eu te pergunto, essa jurisprudência vai valer para os demais municípios? Alguém que está num outro município, lá em Sinop, em Colíder, que tem uma lei orgânica e que assuma, corre o risco de depois perder os seus direitos políticos? Não, perder os direitos políticos ele não corre. Ele corre o risco de repente, perder o mandato. Né? Mas se a gente for olhar que nós estamos já no último ano do mandato de vereador, de repente, por vereador pode compensar. É uma questão de análise aí de custo-benefício, né? Agora, a decisão que determinou a inconstitucionalidade dessa alteração legislativa no município de Cuiabá, ela não tem eficácia e validade para outras leis de outros municípios. Exceto se naquele município alguém socorrer-se do tribunal buscando a igualdade na mesma decisão. Aí não, ele vai usar aquele julgado como um aporte para dar um argumento maior na inconstitucionalidade da lei, mas a lei deverá também passar pelo crivo de análise do Tribunal de Justiça para que ela seja declarada inconstitucional, porque são dispositivos normativos diferentes. É lógico que
ela não vai ter eficácia imediata, mas ela cria um sopesamento, ou seja, cria uma força maior para que a outra lei seja declarada inconstitucional. Esse é o ponto que nós temos aí. Agora, de 6 de março a 6 de abril, se não me falha a memória, é o período 6 de março a 6 de abril, agora próximo, é o período da chamada janela eleitoral. É onde... Janela partidária. Janela partidária, exatamente. É onde pode se migrar de um partido para o outro, tal. Te faço a seguinte pergunta: qualquer um que seja detentor de mandato, que seja suplente, enfim, pode mudar de partido nessa janela partidária sem prejudicar ou sem enfrentar qualquer problema de ordem interna nos seus partidos, né? Essa é uma pergunta. E se, ao fazer essa mudança, o direito adquirido aqui na linha de suplência, por exemplo, primeiro, segundo, suplente, enfim, se isso se altera ou permanece aqui para efeito de assumir uma vaga, aquilo que foi definido na sua eleição, independente dele ter mudado de partido na janela partidária? Primeiro, a questão é a questão da fidelidade partidária. Aqui vai um comentário pessoal. Eu considero a janela partidária uma forma de agressão à vontade do eleitor soberano. Porque quando ele votou em alguém que estava afiliado àquele partido. Então, assim, a janela partidária, não obstante todas as justificativas que possam existir, eu acho que ela tinha que ser melhor trabalhada, não no sentido de criar uma excludente a todos liberados, né? Porque a gente deveria ser mais fiel às convicções ideológicas político-partidárias que a gente tem. Mas isso é um problema cultural do Brasil, esse é um apontamento que eu faço. Em segundo, a questão de... A sua pergunta, a resposta é positiva, ou seja, qualquer um na janela partidária que vale para os titulares, os suplentes não precisam estar na janela partidária para mudar, né? Eles podem mudar independente disso, mas pode haver uma discussão em relação à sucessão, no caso dos suplentes. Em relação aos titulares, a janela partidária não afeta nada. Por quê? Porque ela é justamente o que eu acabei de dizer. Ela é um salvo-conduto, né? Ela libera aqueles que quiserem mudar de partido, dando aí um prazo para que, dentro desses 30 dias, eles possam optar. Não estou contente com o MDB, vou para o União Brasil, não estou contente com o União Brasil, vou para o Republicanos, né? E vice-versa. Então, criou-se isso aí. E a gente tem que lembrar que quem faz a lei é justamente o beneficiário dela, que são os deputados, senadores, os parlamentares. Uma outra situação que também temos que entender é que a janela vale para o cargo em disputa nessa eleição. Quais são os cargos em disputa nessa eleição? Prefeitos, vice-prefeitos, a turma sempre esquece dos vices, né? E vereadores. Mas prefeito e vice, ele, por ser um cargo majoritário, não incide as cláusulas de fidelização partidária. Já os vereadores, sim. Eu sou deputado estadual, posso mudar na janela dos vereadores? Não. Vide o caso do deputado Botelho. Mas se ele for candidato a prefeito nessas eleições ou a vereador, não vale a regra de poder mudar na janela partidária? Não, porque a janela é para o cargo em disputa. Qual é o cargo em disputa nas eleições de 2024? Vereador. Nós não temos disputa para deputado estadual, para deputado federal, né? Nós temos disputa para vereador. Então, a janela, e vice-versa. Em 2026, a janela será para deputados federais e deputados estaduais. O vereador eleito em 2024, na janela de 2026, pode usar a janela dos deputados? Não. Então, é uma situação de a janela vale para o cargo em disputa. Então, a janela é para quem? Para vereadores no exercício do mandato. Deputados não. Tanto é que tivemos essa discussão que se arrastou por longos meses em relação à possibilidade do deputado Botelho, né, sair ou não do União Brasil. Hoje já está resolvido, ele é pré-candidato definido lá pelo União Brasil e não saiu do partido. Mas ele poderia sair se tivesse carta de anuência, autorização, mas não na janela. A janela não socorre os deputados estaduais e federais nessa eleição.
e vice-versa na eleição deles. Muito bem. Olha, vamos a um breve intervalo comercial. Na volta, a gente vai tentar aqui atualizá-los, né, todos que estão nos assistindo, sobre esse novo regramento que saiu ontem, quentinho no forno. A gente vai tentar rodar isso aqui em alguns slides, sob as explicações aqui do Dr. Hélio Ramos, especialista em direito eleitoral, membro e presidente da Comissão Eleitoral da OAB Mato Grosso. Um minutinho, a gente está de volta. Olha, Serginho, se tiver no jeito aí os slides sobre as novidades mais recentes com relação à legislação eleitoral, com relação a esse pleito aí, você pode colocar na tela e deixa o microfone aberto aqui do Dr. Hélio Ramos, para que ele possa ir comentando para a gente, tá certo? E eu vou te sinalizando aí para você ir mudando de slide aí. Pode mudar. Só um pouquinho. Essa aí é um regramento da relatoria da ministra Carmen Lúcia, que é a vice-presidente do TSE, né, que o ministro Alexandre Moraes, que é o atual presidente, tá de saída, e aí ela vai ser a presidente do TSE que vai conduzir as eleições de 2024, ministra Carmen Lúcia, do STF. Esses são os tópicos que foram divulgados ontem? Ontem, após as audiências públicas e a coleta de propostas da sociedade, houve toda uma divulgação, a OAB, Conselho Federal, eu participei até de uma comissão em relação ao registro de candidatura ali, que oferecemos propostas, né? Algumas foram aceitas, outras não. Ontem o TSE aprovou 12 resoluções. Ali nós temos na tela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Na próxima tela deve estar o restante. Aí, pode mudar aí, Sérgio. Essas resoluções vão disciplinar todo o processo eleitoral. Elas foram aprovadas ontem à noite no TSE, lá na sessão do tribunal, em Brasília, né? Nós temos algumas novidades. Ontem aprovou o calendário eleitoral, que sistematiza todos os eventos da eleição, inclusive quem quiser participar do processo eleitoral, eu sugiro ter o calendário eleitoral, a resolução do calendário, porque ela diz dia a dia o que é que vai morrer, o que vai acontecer, qual que é o último dia disso, daquilo e tal, né? É uma resolução interessante. Aprovaram uma nova resolução em relação a ilícitos eleitorais, né? Foram 12 aprovadas aí, pode mudar, passar. Sérgio. Pode mudar aí, Serginho. O primeiro, como eu disse, o calendário eleitoral, olha lá, 299 eventos, 5.569 municípios brasileiros, né? Uma discussão que aconteceu ontem, que foi uma discussão, acho que foi a única discussão que gerou um voto divergente, foi em relação à utilização do cadastro da biometria, que a Justiça Eleitoral hoje tem 87,13% do cadastro biométrico, ela própria coletou. Ela tem 100% de confiabilidade desse cadastro. E a discussão era, eu complementaria esses 12, alguma coisa por cento que falta com, por exemplo, o cadastro biométrico de outros órgãos, como, por exemplo, o Detran, né? Quando você vai tirar a sua CNH, você vai lá e colhe seus dados biométricos. Eu não tenho a biometria no TSE, mas eu tenho no Detran. A discussão é, aproveita ou não aproveita? E foi decidido que não será aproveitado, que o Tribunal Superior Eleitoral vai abrir para que essas pessoas que ainda não se cadastraram possam até o dia 9 de maio, então 9 de maio é o último dia para regularização da sua situação de eleitor. Então, é bem importante essa informação, que até o dia 9 de maio de 2024, correto, as pessoas poderão ainda transformar, mudar, cadastrar-se, enfim, fazer um novo título eleitoral usando a biometria. Regularizar a sua situação enquanto eleitor. Santo de casa, né? Eu até coloquei isso no Instagram ontem. Minha irmã, professora, falou,
eu estou nessa situação, vou correr lá. E aí eu falei para ela, não deixe para a última hora, porque vai acontecer aquela tradicional fila Sim. na Casa da Democracia, que fica ali na Avenida do CPA, em frente ao quartel da 13ª Brigada, que é o local que o eleitor, no caso daqui de Cuiabá, deve ir para poder regularizar. Cuiabá e Acorizal regulariza ali na Casa da Democracia. Várzea Grande, acho que é lá na Filinto Miller, né? E aí as outras 57 zonas eleitorais. Nós temos 57 zonas eleitorais no estado de Mato Grosso para os 141, talvez 142 municípios, né? Então, para você que não sabia, você tem até o dia 9 de maio, segundo a informação e a resolução do TSE, para poder regularizar a sua situação eleitoral. Se você quer mudança, se você quer exercer o direito à democracia, ao sufrágio popular, né, ao que diz a Constituição de votar e ser votado, né, gozando dos seus plenos direitos políticos, enfim, regularize a sua situação eleitoral, porque é importante para o exercício da democracia. Pode mudar outra tela lá, Serginho, fazendo um favor? Segundo ato. Essa é uma resolução dos atos do processo eleitoral. Mantemos a novidade da última eleição, que é o horário começando ao mesmo tempo nos 3 fusos do Brasil. Essa foi uma novidade da eleição passada e ela veio justamente para acabar com aquela coisa de fake news. Por quê? Porque a eleição demorava para começar a divulgar os resultados da apuração por conta do fuso. Ou seja, em Cuiabá vai encerrar às 4 horas da tarde. Às 4 horas da tarde. E no Acre, às 15 horas. Às 15 horas. Né? Então, assim, por quê? Porque a hora que você termina às 17, no horário de Brasília, às 16, no nosso fuso aqui de Mato Grosso, e às 15, no fuso do Acre. Lembrando que começa uma hora antes também, né? Isso. Mas encerra-se às 18 ou às 17, horário de Brasília? 17 de Brasília. Ok, então 16 horas, horário de Cuiabá. Fique bem atento, você que é eleitor, né? No dia da eleição é horário de Brasília. Deve começar por volta das 7 da manhã, então. 7 da algo manhã. Assim, e terminar às 16 horas para quem é do estado de Mato Grosso. Pode colocar a tela lá, Serginho. Em relação aos atos, só para complementar, uma decisão do Supremo Pode Tribunal voltar, Federal. Volta, por favor, Serginho, a tela anterior, por gentileza. Aí. Essa é uma outra situação importante, que é uma novidade para essa eleição. Essa é a novidade, que é o transporte público gratuito, obrigatório em todo o país. Para evitar justamente crimes de transporte irregular de eleitores. Crime eleitoral de transporte irregular de eleitores. Para que se evite isso, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral ontem decidiram, então, em uníssono, né, que o transporte para os eleitores no dia da eleição, o transporte é gratuito. Ou seja, você não paga para pegar o ônibus para ir para a sua sessão, para poder comparecer e em querendo votar na eleição de 2024. Essa é uma notícia positiva, inclusive, né? Muito positiva. As pessoas podem utilizar isso aí. Nós vamos também, houve uma decisão em relação à facilitação do exercício do voto, em relação a pessoas de assentamento rural, indígenas, quilombolas e tal, pessoas com deficiência, que é um trabalho que a Justiça Eleitoral vem exercendo já há bastante tempo, que é o trabalho da acessibilidade. No dia da eleição, 2 dias antes da eleição e até o dia seguinte após a eleição, está vedado o porte de arma. Também é uma novidade dessa eleição. Ah, mas eu sou CAC. O que é o CAC? Né? Aquele colecionador, atirador e... esqueci. O CAC é aquele que tem direito à arma esportiva, né? E a Justiça Eleitoral decidiu, então, que o transporte de armas, mesmo por CACs, que tem essa autorização de transporte por conta da lei, nesse dia o transporte estará suspenso. Então, o CAC não pode transitar com armas nesse dia. E no dia anterior também, né? Eu acho muito importante uma questão que está ali, que é a facilitação do exercício do voto, né? Por pessoa indígena, quilombola, residente em assentamento rural, com deficiência ou em prisão provisória. Então, essa questão da prisão provisória, muitos que estão
encarcerado de forma provisória tem o direito de exercer o seu voto. Exija da sua unidade prisional o direito de votar. Isso está estabelecido nos atos gerais do processo eleitoral, né, emanado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos lá para o terceiro, Serginho. Eu vou pedir para o doutor Hélio aqui tentar resumir, porque... Porque nosso tempo já está indo aí. Eu acho que talvez a gente poderia já ir comentando aqui, né? Acho que vamos falar mais das novidades. As novidades nessa eleição, se puder ir passando lá para a parte de propaganda, né? Pode subir, Serginho. Então, as novidades nós vamos ter em pesquisa, pronto, uma novidade de pesquisa. A tal da pesquisa autônoma. O que é a pesquisa autônoma? É aquela pesquisa que o próprio Instituto faz. Aí vem a pergunta, peraí, o próprio Instituto está fazendo para vender a pesquisa ou alguém está mascarando alguém que está pagando e ele não está demonstrando isso? Então, o que a Justiça Eleitoral decidiu? Que o Instituto de Pesquisas que fizer pesquisa para utilização própria, ele tem que apresentar junto ao sistema de pesquisas eleitorais do TSE o comprovante do resultado do exercício do ano anterior ao da eleição. O que é isso? Resultado financeiro. Ou seja, eu sou uma empresa, nasci para trabalhar e ganhar dinheiro. Aí eu vou e faço uma pesquisa de graça. Ah, então você está fazendo de graça? Tá. Prove que o ano passado você ganhou dinheiro. Porque senão o cara cria um instituto esse ano, que é aquele instituto fake, faz uma pesquisa fake, coloca lá no sistema e diz que, o Hélio vai ganhar, o Hélio está com 80%, o Hélio está com 2%. Aí é justamente o contrário. Então, para evitar isso, demonstre que você ganhou dinheiro no ano passado com a sua empresa. E aí você está se autossustentando. E se você não demonstrar, for uma empresa nova, até você pode atuar, não sei, mas se os resultados que você apontou ficar discrepante com a realidade das urnas, também há sanção para esse instituto. Aí já cabendo a utilização de uma representação eleitoral por fraude, pode haver sim aplicação de multa. Pode mudar isso. Por aí vai. Né? Pode seguir. Em relação ao fundo de campanha, a novidade, que é o fundo de campanha, dinheiro público para financiamento de campanha, os partidos devem publicar nas suas páginas dos partidos na internet os critérios de distribuição, porque isso estava virando meio que uma caixa preta ali e ninguém sabia qual que era o critério que eu utilizava para dar um dinheiro X para alguém e o Y para outro alguém. Então, o partido tem que publicar isso, colocar quanto que ele recebeu e deixar claro para que a sociedade possa acompanhar esses gastos, afinal é dinheiro público. Pode mudar, Serginho. Vamos para a sexta. Em registro de candidatura, uma novidade aí é a discussão que ainda foi aprovado, não decidido que será aplicado nessa eleição. A questão da etnia indígena, né? E como participante com uma cota, tanto na distribuição dos recursos financeiros, quanto no número de candidaturas. Então, alguns municípios que têm, por exemplo, eu vejo aqui São José do Xingu, lá do Baixo Araguaia, minha querida São José do Bang Bang, tem aldeia e aldeia, a maior parte do município é aldeia indígena, então eles têm lá vereador índio e tal, então assim, eles teriam direito a uma cota financeira e uma cota de número de participantes candidatos na chapa do partido. Foi aprovado, mas ficou de estudar se vai ou não aplicar nessa eleição. Para você que está assistindo o nosso programa agora ao vivo aí na TV aberta, vale a informação de que esse programa ele vai ser repetido hoje às 8h30, 9 horas da noite, aqui no canal 11.1 TV Cuiabá, né, Comando Geral, e vai subir também para o YouTube. E nós jogamos isso aí nas redes sociais, então é importante que se divulgue, porque é possível que vocês printem essas telas dos pré-candidatos, aqueles que vão disputar a eleição principalmente, para se orientar já dentro desse novo regramento. Serginho, pode voltar a tela, por favor. Pode passar. Para o sétimo. Né?
Continua aí algumas novidades em relação ao registro, né? Vamos para o 7. Em relação à orientação sexual, que a pessoa não vai aparecer para a sociedade. Então, por exemplo, se alguém é um candidato ou candidata transgênero, e ele se declara, é um homem que se declara mulher ou uma mulher que se declara homem. Na eleição passada isso aparecia. Né? Nessa eleição, no programa Divulga Cande Contas, que é o programa de divulgação de candidatura do TSE, que fica no site do TSE, ele vai se declarar de um gênero e só vai aparecer aquele gênero. Então as pessoas, quem souber vai saber, mas não estará disponível essa informação na internet, tendo em vista uma preocupação em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, tendo em vista que esses são dados sensíveis e têm proteção legal. Vamos para o 7º, Serginho. O 6º é grande essa resolução. Registro de candidatura vai. Vamos para a propaganda. Pode passar mais uma aí. A propaganda. Então, a propaganda nós temos aí a questão de possibilidade de manifestação dos artistas, que estava vedada, eles vão poder falar. Esse é um ponto importante. Até tinha várias perguntas aqui. Quem sabe o senhor já resume isso aí para a gente. Isso. Eu vou te fazer uma pergunta usando essa tela aí. O pré-candidato hoje vai fazer o lançamento da sua pré-candidatura. É permitido? Lançamento de pré-candidatura. Vamos entender... Ele não vai pedir voto. Primeiro, pré-campanha. O que é a pré-campanha? Na pré-campanha, você tem as mesmas permissões e as mesmas proibições da campanha. Ok. Então vamos lá. Posso fazer um showmício na campanha? Não. Então eu não posso fazer um showmício na pré-campanha. Posso ter outdoor na campanha? Não. Então não posso ter outdoor na pré-campanha. Então assim, as vedações da campanha são as mesmas vedações da pré-campanha, acrescidas do caso, e aí com toda a licença, o caso da juíza Selma Arruda, aqui de Mato Grosso, é um caso que virou emblemático no Brasil inteiro por conta da utilização de recursos de forma exorbitante na pré-campanha. Então, existe um valor definido para poder utilizar na pré-campanha? Não. Não existe um valor absoluto definido, não existe um percentual de valor definido. Eu posso gastar 1 milhão na campanha, posso gastar 100 mil na pré-campanha? Não existe. Existem critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que vai estar ao vitre do jogador e do processo, caso venha a ser questionado. Mas eu te pergunto da seguinte forma. Pode ser feita uma reunião, eu posso reunir lá 200 pessoas, 150, 500, que seja, e anunciar num ato que você é pré-candidato, ou isso está vedado? Esse tipo de reunião pública você não pode fazer. Eu vou numa reunião em que eu vou colocar a minha pré-candidatura. Se eu estou colocando a minha pré-candidatura, estou pedindo apoio, eu estou fazendo campanha, fora de hora. Existem algumas palavras mágicas dentro da jurisprudência em relação à pré-campanha. Eu apoio, conte comigo, me apoie, estarei com você... aquela coisa que leva a entender que você está como candidato. A pré-campanha não é para pedir voto. A pré-campanha é para você mostrar suas opiniões. Olha, pessoal, nós estamos aqui na casa do Dr. Éder Moraes, tal, e eu estou me colocando como pré-candidato e eu penso assim, 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 assim. Eu não pedi voto. Vai ter comida? A reunião é na sua casa. Quem está oferecendo a comida? Você? Essa comida tem vinculação com a minha apresentação de pré-candidatura? São coisas que tem que tomar bastante cuidado. Entendi. Então é importante saber que na pré-campanha você não pode pedir voto, ponto. Pedir o apoio, conversar, expressar sua opinião, ir nas redes sociais, me parece que isso não há nenhuma proibição, né? Na rede social sua, você pode se colocar enquanto... Olha, pessoal, eu penso que a Câmara de Cuiabá deva agir assim, assim, assim. Esse é o meu pensamento. E se eu vier a ser candidato, eu penso que como vereador eu seria assim, 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 porque eu penso assim, assim, assim. Na minha rede social.
mas eu não posso pedir apoio. Pode mudar aí, Serginho. Serginho é o Hans Donner da TV Cuiabá. A manifestação de artistas nós já passamos, pode passar? Pode passar. O sétimo ato aí, né, dessa resolução. A propaganda teve 58 novas alterações. Nós não vamos conseguir falar aqui no nosso programa. Aqui. É importante para você que está nos assistindo, mais uma vez, nas redes sociais, aí a gente vai divulgar o programa aí no YouTube e vai mandar anexo aí também essa resolução, né, que nos trouxe aqui, essas resoluções que nos trouxe aqui o professor Hélio Ramos. E acho que vai ser de grande valia para todos vocês. Além dos senhores poderem printar aí na tela e procurar e dar uma estudada, né, para estar bem preparado. Pode subir, Serginho. Pode subir. Ali está dizendo que é vedado... Volta um pouquinho, Sérgio, por favor. Ali está dizendo comportamento ou discurso de ódio, condutas, informações, atos antidemocráticos. Isso aí me parece que o TSE está bem rigoroso, né? Essa é uma preocupação decorrente de tudo que aconteceu o ano passado, no 8 de janeiro. Né? Existe uma preocupação da Justiça Eleitoral em coibir de forma veemente o discurso de ódio, o discurso de fake news, de notícias falsas, de propagação de informações contra a democracia, de informações ou de falas que peçam a intervenção no Estado por militares, fascismo, nazismo, comunismo e esses ismos todos aí. Ou seja, é uma preocupação da Justiça Eleitoral que se diminua essa antagonização, essa polarização entre a sociedade. Vou te fazer uma pergunta específica. Pré-candidato X lá do município Y, né, teve um problema no passado, responde processos na justiça. Vem para nós aqui, Serginho. O pré-candidato, ele responde a processos na justiça, não foi condenado em definitivo, não tem condenação colegiada, prevalece a presunção da inocência, não há trânsito em julgado de nenhuma ação. Um cidadão vai lá na internet, vai lá num grupo de rede social com potencial difusão de imagem, de denegrir imagem, de causar danos à imagem daquele cidadão, independente dele responder processo ou não. Aí dizem assim, não, mas está no Google. Não, se eu pesquisar aqui, aparece que o cidadão X responde a alguns processos. A partir do momento que aquele cidadão pega aquela reportagem específica, coloca num grupo de WhatsApp, isso aí é o que todos os pré-candidatos, a maioria, estão enfrentando aí, coloca isso num grupo de WhatsApp, né? Ele está cometendo um crime porque a intenção dele é de denegrir a imagem do pré-candidato. Aí nós temos duas situações. A primeira é a seguinte: primeiro, nós temos um fato notório. Se o fato é notório e está à disposição de todos, eu não estou divulgando fake news, eu estou divulgando algo que tem fundamento. Olha, eu estou falando que o José das Couves tem 15 processos criminais, 15 processos de improbidade administrativa, está aqui a lista, você pode consultar no site tal. Isso é um direito do eleitor, ter conhecimento dessas informações. Então, se a pessoa estiver fazendo isso, é propaganda negativa? Acaba sendo propaganda negativa, mas é de fato notório. E aí, a jurisprudência do TSE diz o seguinte: se você quer ser candidato e não quer ser incomodado por essa notícia, que é notória, fique em casa. E não é o fique em casa da Covid, é o fique em casa, não seja candidato. Porque se você vai para o embate, você tem o dever de expor as suas entranhas para a sociedade. Se eu procuro o professor Hélio Ramos, advogado criminalista e não eleitoral, levo uma demanda para ele e falo, olha, estou me sentindo incomodado, está denegrindo a minha imagem, sou inocente, até prove o contrário, porque não há nenhuma condenação. E esse processo aqui, essa situação está sendo colocada num grupo específico, buscando difundir uma imagem negativa, buscando prejudicar a minha imagem, né? Não há nenhuma análise técnica sobre esse conteúdo que está aqui, não há minha defesa no conteúdo que está aqui.
e eu quero que você entre com uma ação contra esse cidadão para reparar os danos que eu estou me sentindo incomodado. Eu tenho esse direito? O direito de petição e o direito de entrar com uma ação é inerente a qualquer cidadão. O que, como seu advogado criminalista, eu iria analisar é se essa mensagem tem palavras de cunho negativo do ponto de vista de injúria ou de calúnia. E aí nós estamos falando de direito criminal. Eu vou te interromper. Talvez eu não tenha expressado da forma correta. Quando eu digo entrar com uma ação, não é só criminal, né? Na questão dos danos morais aí, né? Questão exatamente de injúria, calúnia, difamação, denegrir a imagem de terceiro. Às vezes usam um terceiro, né? Um tio de alguém sofre processo e tal, vai lá e ataca a sobrinha que é candidata, usando a figura do tio. Isso tipifica um direito de me socorrer no judiciário? Sim. Nesse exemplo que você deu agora, sim. Por quê? Porque, primeiro, a pena não pode ultrapassar da própria pessoa. Se é o tio que fez, como que a sobrinha pode estar respondendo? Cada um responde pelo seu CPF, né? E quando a gente fala, nós estamos falando aqui misturando criminal com eleitoral e agora com civil, dano moral, então nós temos no criminal calúnia, injúria e difamação. No civil, os danos morais. E se isso tiver repercussão eleitoral, nós temos no Código Eleitoral o crime de calúnia, injúria e difamação para fins eleitorais, que é específico do Código Eleitoral. Era neste ponto que eu queria chegar, porque alguns abusam de dizer o seguinte: mas como você colocou, é notório, isso está lá no Google. Tá bom, tá lá, quem quiser vai lá e pesquisa e tal. Agora você pegar aquele fato, jogar dentro de um grupo de potencial difusão de informação, visando principalmente nem tanto atacar a sua própria imagem, mas a imagem de alguém ligado a você que nada tem a ver com isso, isso te dá o direito de processar essa pessoa. Sim, inclusive, se você conseguir repercutir nas 3 esferas, são 3 processos diferentes. Você faz uma representação eleitoral por difamação e injúria eleitoral. Uma queixa-crime. Você faz uma queixa-crime criminal por calúnia, difamação e injúria. E você entra com uma ação de indenização por danos morais e materiais no cível, pedindo pecúnia, dinheiro, indenização financeira. Então, e detalhe, cada uma das 3 pode dar um resultado. Uma pode dar nada, uma pode dar alguma coisa, outra pode dar uma ou as 3 podem dar tudo. Ou pode dar tudo. Então, assim, o direito, ontem até eu falava para meus alunos à noite, na Unic, é uma ciência social aplicada. Nós vamos pegar o que é de ciência de outros ramos e aplicar no direito, né? Então, nós estamos aqui falando de inteligência artificial. O direito não tem nada a ver com inteligência artificial, isso é ciência da computação, né? Mas a ciência da computação vai instruir o direito, né? Nós estamos aqui falando de redes de WhatsApp, nós estamos falando de redes sociais, nós estamos falando de urna eletrônica, transmissão de dados, né? E aí, tudo isso, nós vamos pegar os conceitos daquelas ciências e aplicar dentro do que prevê a Constituição, né? E aí é muito importante nós termos o quê? Nós termos a consciência de que a boa educação, não só a boa educação formal, de escola, mas a boa educação de casa, de berço, né? As pessoas têm que aprender a ter uma convivência mais pacífica. Serginho, volta lá nas resoluções do TSE, por favor. Pode subir. Vamos lá para a 8ª. Pode subir. A 7ª, ela é bem... Aí. Reclamação administrativa eleitoral, detalhamento do procedimento... Esse é mais de interesse dos advogados aí. Não tem uma repercussão tão... Pode subir, Serginho. Ilícitos eleitorais, essa é uma novidade, né? O juiz... O que é um ilícito eleitoral? O ilícito eleitoral é o que a gente fala que seria, entre aspas, um ilícito civil eleitoral. Queimar a largada, por exemplo. Alguém saiu, colocou uma propaganda, eu já vi isso aí. Propaganda extemporânea. Isso. Antes da época. Tem candidatos aí em grupo de WhatsApp que coloca da seguinte forma: coloca uma música, vote no prefeito, não coloca o nome dele, mas coloca a imagem... coloca-se na propaganda que será o melhor prefeito, que é nele que vamos votar, não sei o que e tal. Isso é crime? Aí, isso é ilícito?
É um ilícito eleitoral. De que forma? É uma propaganda extemporânea. E no caso, se ele for prefeito, nós podemos até analisar se tem uma conduta vedada, que é outro ilícito eleitoral. Não confundir ilícitos eleitorais com crimes eleitorais. Aham. Os ilícitos eleitorais geram multa, gera cassação do registro, cassação do diploma, perda do mandato. Agora, o crime pode gerar prisão, pode gerar perda dos direitos políticos, pode gerar multas pesadas também, né? Porque, afinal de contas, o bolso é a parte mais sensível do ser humano. Né? E aí, tanto num como no outro, tanto no crime como no ilícito, o bolso pesa. Lembrando que pode ser cumulativo as duas coisas também, né? Sim, pode haver duas ações. Uma criminal e uma eleitoral. Por exemplo, pesquisas. Divulgar pesquisas sem registro no TSE. Até dezembro do ano passado poderia, né? De dezembro para cá, já entramos no ano eleitoral, todas têm que estar Tem que estar devidamente... dentro do registro do TSE, do sistema de pesquisa, do CISPESC, né? Que é o sistema de registro de pesquisas eleitorais. Mas imagine o seguinte, vou dar um exemplo até de um cliente lá de Rondonópolis. O que ele fez? Ele inadvertidamente, uma pessoa de bem, tranquila, tal, alguém passou para ele uma pesquisa que não tinha registro, ele pegou aquela pesquisa, foi num grupo do WhatsApp que ele participava, da maçonaria, e postou a pesquisa. Como a pesquisa não tinha registro e dentro do grupo tinha um promotor, azar dele, o promotor pegou aquilo e fez uma representação eleitoral por divulgação de pesquisa sem registro. E ele foi condenado a R$54 mil de multa. Lembrando que qualquer cidadão pode fazer uma representação no site lá do TRE. Sim, nós temos o aplicativo Pardal. A Ordem dos Advogados sempre lança também o aplicativo da Ordem dos Advogados para denúncias, né? Que a gente renova toda a eleição. Já temos aí 4 eleições que nós fazemos isso pela Ordem dos Advogados. Pode subir aí, Serginho. E há ainda os canais do próprio TRE, que são a ouvidoria, o e-mail da ouvidoria, o telefone da ouvidoria do TRE e do próprio TSE. Lembrando que quem preside a eleição esse ano são os juízes nas zonas eleitorais. Muito bem. Fraude à lei de cota de gênero, uso abusivo de aplicações digitais e mensagens instantâneas, tudo isso está regulamentado nessas resoluções aí, né? É muita legislação para poder ser estudada. É uma tarefa grande aí. Boa sorte. Aqui eu vou puxar um pouco a brasa para a sardinha e vou falar diretamente aos pré-candidatos. Se você é pré-candidato, né, você tem, primeiro de tudo, que fazer o quê? Procurar um advogado especialista em direito eleitoral. Segunda tarefa que você deve fazer, procurar um contador especialista em prestação de contas eleitorais. Ah, mas eu tenho 6 empresas e meu contador me acompanha há 30 anos. Com todo respeito ao seu contador, não utilize o seu contador das suas empresas. Utilize um contador que tenha especialização em prestação de contas eleitorais. Ah, eu tenho advogado. É um advogado especialista em eleitoral. A nossa comissão de direito eleitoral, doutor Éder, tem 80 membros. Ah, o doutor Éder está querendo cliente para ele. Não, entra lá na comissão, tem 80 nomes de advogados que trabalham com direito eleitoral na comissão de eleitoral. Está lá no site da OAB, escolha qualquer um. Tem de Sinop, tem de Rondonópolis, tem de Barra, tem de todo lugar. Qualquer desses colegas pode te atender, mas procure um advogado que tenha conhecimento na área e um contador que tenha conhecimento na área. Em contrário, você terá problemas, candidato. Serginho, coloca a tela para a gente novamente e já pode subir aí. Fiscalização e auditoria, aí compete mais ao contador, né? Enfim. Não, aí nós estamos falando da fiscalização e auditoria das urnas, que é o tal do código-fonte. Né? É confiável? Sim. Inclusive, eu acho interessante porque as pessoas, é aberto às pessoas e as pessoas não conhecem e falam sem conhecimento. Na última eleição, ali no edifício da FATEC, na Avenida 15 de Novembro, você tinha lá as urnas para serem auditadas. E se você não quisesse ir lá, a Justiça Eleitoral colocou uma câmera em 12 urnas, uma câmera em cada urna,
que ficou transmitindo a votação e a apuração daquela urna durante 16 horas no YouTube. A câmera ficou em cima da urna, todo mundo entrava, tal, pá, e a pessoa podia acompanhar ou ao vivo ou pelo YouTube. E quantas pessoas foram lá? 500, 600, 1000? Mas a pessoa prefere ficar em casa falando que não tem auditoria, que não tem fiscalização, que não tem abertura do código-fonte, que não foi liberado isso, que não foi aquilo, acompanhando fake news, do que ir lá e acompanhar. Muitos que criticam e que foram candidatos no passado, venceram eleições nesse sistema e depois que perdem a eleição, criticam o sistema. Pode subir, Serginho. Prestação de contas, é o que a gente falou dos contadores, né? Isso, pode subir, Serginho. Pode subir. Aí. Sistemas eleitorais, é a questão de processamento do voto, apuração, tem a ver também com a questão da segurança do voto, a questão do nome social, que nós já falamos. Pode né? subir, Sérgio. Bom, então são as resoluções aí que nós demos um en passant aí em todas elas, 12 resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, recente, tem 24 horas que isso foi publicado. Não tem nem 24, não foi publicado ainda. Não foi publicado ainda. Não, então, foi aprovado ontem à noite, né? Nós estamos agora são 13 horas do dia 28 de fevereiro, foi aprovado ontem às 20 horas do dia 27 de fevereiro e vai ser disponibilizado no Diário da Justiça do TSE amanhã. Então, amanhã, no site do Tribunal Superior Eleitoral, todas as 12 resoluções que foram aprovadas ontem estarão disponibilizadas o seu texto integral para consulta, download e estudo. Inclusive, eu já estou tentando pegar anteriormente, porque a gente tem que estudar antes. Mas você que é nosso telespectador fiel, que está conosco aí todos os dias na hora do almoço, com informações de qualidade, já recebeu em primeira mão todos os tópicos dessas resoluções, né? E poderá acessar mais tarde no YouTube. Hoje à noite vamos repetir o programa novamente, né? É um programa realmente de utilidade pública. Doutor Hélio Ramos, uma pergunta, tentar que o senhor abrevie um pouco para a gente, mas como é a composição do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso? Como é composto a mesa julgadora, enfim, como é esse quórum qualificado de quem vai julgar o processo eleitoral? A eleição, ela funciona assim, eleição municipal. Quem preside é o juiz da comarca que é designado para ser juiz eleitoral. Essa é a primeira instância eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral é composto por 7 membros, sendo 2 desembargadores escolhidos pelo Tribunal de Justiça, 2 juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça, 1 juiz federal escolhido pelo Tribunal Regional Federal e 2 advogados escolhidos pelo Tribunal de Justiça em lista tríplice e encaminhadas ao presidente da República para que ele escolha um. Lembrando que todos esses têm mandatos de 2 anos, sendo permitido uma única recondução e não mais do que uma única recondução. O Tribunal Superior Eleitoral também tem essa mesma formatação. São 3 ministros do STF, 2 ministros do STJ e 2 advogados escolhidos pelo STF e encaminhados ao presidente da República em lista tríplice para que ele escolha um dos 3 como membro do TSE. Uma outra pergunta. O candidato concorreu à eleição anterior. Independente de ter sido vencedor ou não, enfim, ele tem que prestar contas dessa campanha ao Tribunal Regional Eleitoral para ser aprovado ou não a contabilidade da sua campanha. Eventualmente ele teve a sua conta reprovada. Ele está impedido de disputar qualquer cargo eletivo daí para frente, ele tem que regularizar isso, ou uma coisa pode caminhar paralela à outra? As contas, elas têm 3 resultados. Você tem aprovação, aprovação com ressalvas e reprovação. E, aliás, agora temos um 4º resultado, que é a reprovação com devolução do dinheiro. Né? Nessas 4 hipóteses, somente a reprovação com ausência de devolução de dinheiros que gera a não quitação eleitoral e que impossibilitaria ele de concorrer. Se ele foi reprovado as suas contas, aplicou-se lá uma devolução, enfim, na contabilidade, entre crédito e débito, aí ele tem que devolver 100 mil reais.
Ele vai lá, deposita os 100 mil reais. Ele está apto a concorrer? Apto a concorrer. A única possibilidade de contas que gera restrição à candidatura são as contas não prestadas. Se o candidato não prestar contas, ele fica inelegível por 4 anos e até prestar contas. Então veja bem, é no mínimo 4 anos. Se nesses 4 anos ele regularizar a prestação de contas, é só 4 anos. Mas se ele não regularizar os 4 anos, ele vai ficar 5, 6, 7, 10, até ele regularizar. Bem, doutor Hélio Ramos, professor de Direito Eleitoral, há 30 anos atuando na área, como presidente da Comissão Eleitoral da OAB, o que o senhor entende que o senhor deixará de legado nessa sua passagem por essa comissão tão importante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional aqui de Mato Grosso? Acho que o principal legado que não só eu, como todos os membros da comissão deixa é a fiscalização do processo eleitoral, já que a OAB é um dos órgãos permanentes na auditoria e na fiscalização do processo eleitoral. O nosso principal legado é de estar, enquanto cidadão, contribuindo para que o processo eleitoral seja o mais limpo e transparente possível. Esse não deve ser nem o meu legado, nem o legado dos membros, dos 80 membros da minha comissão. Esse tem que ser o legado dos advogados. A função do advogado é garantir a Constituição. E a garantia da Constituição é nós termos eleições justas, democráticas, transparentes, sem abuso de poder, sem abuso de poder econômico, sem abuso de autoridade e por aí vai. Eu acho que a garantia da cidadania é a minha principal contribuição. Nesta comissão, como ela é composta? É um presidente, vice? Qual é essa composição? E se o senhor puder lembrar aí o nome de alguns para homenagear toda a comissão? Lembro aqui, eu como presidente, a minha vice-presidente, você deve conhecer, a doutora Natália Pistorello Paredes. Excelente advogado. Isso. O meu secretário, que é o doutor Estácio Chaves, que é professor da Unemate, está fazendo mestrado no Rio. O doutor Mozart, que é o segundo secretário. E na nossa comissão nós temos vários membros. Eu vou citar aqui o decano, que é o doutor José Patrocínio, foi meu professor. Eu já estou há 18 anos aí militando no magistério, o doutor Patrocínio foi meu professor, é membro dessa comissão. Doutor Francisco Fayad é membro dessa comissão, doutor Rony Márcio Naves, doutor Lenine Gargaglione Povas. Eu aqui vou cometer o erro de não lembrar de todos, Carlos Hayashida, mas são 80 membros, eu acho que aqui, doutor Elton, doutor Armando Cândia, doutora Raíssa Castilho, assim, eu estou citando até os que estão mais próximos nesse momento. Sintam-se todos homenageados em nome desses que o doutor Hélio Ramos colocou aqui. Em especial, eu quero registrar aqui com relação à doutora Natália, Sua advogada foi, né? Foi, justamente por isso. Eu fui candidato a deputado estadual nas eleições passadas, ficamos na suplência na Federação Brasil da Esperança, mas há que se louvar aqui o trabalho feito pela doutora Natália Pistorello, né? Pistorello do Nascimento Paredes. Isso. Nascimento Paredes Pistorello, agora eu inverti o nome dela aqui. Mas a doutora Natália, o doutor João Paulo Maia, que junto com ela nos ajudou muito competente, né? Enfim, então fica nossos agradecimentos, um grande abraço. Filha do mestre Aloísio Leite, secretário de Cultura do município de Cuiabá, competentíssima, né? Então nossos agradecimentos mais sinceros a ela. Eu pergunto também ao senhor o seguinte: qual a mensagem que o senhor deixaria de uma forma sucinta para quem vai se candidatar, né? E para quem vai exercer o direito do voto? Ou seja, para quem vai votar e para quem vai ser votado. Qual a mensagem que o senhor deixa para essas pessoas? Em relação ao eleitor cidadão que vai votar, a mensagem é de procurar buscar as informações nas mais variadas fontes possíveis. Não se deixar levar pelos grupos de WhatsApp, pelas correntes de informações,
que vão acontecer informações falsas e aquela coisa de, antes de transmitir uma informação que você recebeu, cheque a informação, converse sobre essa informação, porque é muito comum hoje a gente receber, antes da gente até ler, a gente acha a informação legal e já passa no grupo da família, já passa no grupo dos amigos, né? Mesmo sem ler, depois que a gente vai ler, às vezes até um amigo que lê, vem, te chama no privado e fala assim, você passou um negócio aí, mas aquele trem tá errado. Aí você fala, cara, vou lá pagar. Aí você vai lá pagar. Então, faça com vagar, procure ter o cuidado de pesquisar antes. Em relação ao candidato, a receita é só uma. Tenha cuidado com a pré-campanha, contrate um bom advogado, contrate um bom contador, né? E procure sempre respeitar a legislação eleitoral para que a gente tenha sempre um processo cada vez mais transparente. O Hans Donner, da TV Cuiabá, Serginho, tem uma última arte aí que foi feita. Eu gostaria que você colocasse e pedir ao doutor Hélio Ramos que comente sobre esse evento aí pra gente. Esse era importante. Esse talvez seja o maior evento de direito eleitoral que a OAB de Mato Grosso já fez. No dia 21 e 22 de março, nós vamos ser referência do direito eleitoral em todo o Brasil. Em parceria com vários órgãos, Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Tribunal de Contas, Tribunal Regional Eleitoral, né? Em parceria aí com a Associação dos Municípios, a União das Câmaras Municipais, nós estamos realizando o Congresso de Direito Eleitoral de Mato Grosso. Nós estamos trazendo, Éder, 22 palestrantes de fora do estado. Vai ser um dia todo? 2 dias, 2 dias inteiros. Dia 21 de março e dia 22 de março. Importantíssimo, você que está nos assistindo. Tem que pagar para participar? Tem que se inscrever? Como que faz? Tem. A inscrição, aquele QR Code ali, a inscrição cai direto no site da Escola Superior de Advocacia. Os estudantes que fizerem a inscrição têm preço proporcional de R$80 e eles têm direito a uma carga horária de 30 horas para certificar como complemento à formação do curso, que é importante que eles tenham essa obrigatoriedade, né? Os preços são diferenciados entre público externo, servidor público, advogado e estudante, né? Nós temos 700 vagas, que é o número lá do Teatro Zumira Carnavarros, um espaço maravilhoso, um espaço de recepção. A inscrição, quem for participar vai ter material de trabalho, vai ter coffee break, vai ter toda a parte de, hoje é muito importante isso, de divulgação instagramável, né? Ou seja, para as pessoas participarem. Nós teremos o Dr. Rodrigo Lopes Ilho, que tem aí mais de 15 livros editados do direito eleitoral, vai estar lançando um livro dele aqui. E servidores da Justiça Eleitoral de Alagoas, do Rio Grande do Sul, do Paraná, do TSE, ministros. Talvez o ministro Gilmar Mendes estava confirmando, a ministra do TSE também estava para confirmar a vinda, mas nós já temos todos os painéis montados, algumas vagas esperando essas confirmações, mas é um evento que quem for candidatar e quem tiver interesse no processo eleitoral desse ano, jornalistas, contadores, enviamos o convite para o Conselho Regional de Contabilidade, né? Ou seja, o direito eleitoral ele tem uma especificidade de ser direito, mas por ser eleitoral e ser democracia envolve toda a sociedade. Então é de interesse de todos, né? A Assembleia já está com 180 inscritos já. Coloca mais uma vez aí, Serginho, o convite. A Assembleia está com? Mais de 180 inscritos. No site da ESA nós já temos 110 inscritos já, né? Aí temos algumas inscrições, cerca de 40 do TRE, mais da União. Então, assim, tem vagas, né? E as pessoas que se interessarem e que quiserem participar, a gente está convidando, que vai ser um momento de muito estudo, de muito aprendizado. Até porque com a publicação amanhã das resoluções, nós já vamos ter todos esses mestres do direito eleitoral já explicitando qualquer problema que já teve. Porque o trabalho que é feito, ele não é sempre 100% perfeito. E aí as pessoas vão estar debatendo a possibilidade de ter acontecido um erro e tal, e aí é a hora de você, profissional, ou operador do direito, ou contador, ou candidato, ou assessor de candidato, ou procurador de município, que você
procure ter acesso a essa informação de qualidade e venha participar conosco. É um convite que faz, você também está convidado, Éder. Muito obrigado. Convidar aí, a gente agradece o espaço que você está abrindo, né? E se coloca à disposição para poder falar sempre de direito eleitoral. Nos lembre aí, próximo da data, para a gente, independente do qual convidado estiver aqui, no final do programa a gente está lembrando aí, né, cada vez mais, que é importantíssimo um evento dessa natureza, até para se atualizar sobre o quadro, né? É bem complexo, são muitas informações e nada melhor do que estar preparado, né? E com certeza esse é um evento que chega em boa hora e para mim é uma honra muito grande anunciar aqui o primeiro, né, de uma série de tantos outros que virão pela frente. Com certeza vai se tornar um evento calendário, né, especialmente na questão eleitoral. Doutor Hélio, o senhor tem aí o tempo necessário para suas considerações. Antes, porém, gostaria que o senhor, se puder, deixasse um telefone de contato, né, para aqueles que desejarem consultá-lo, enfim. Aqui não é propaganda de escritório de advocacia, absolutamente nada disso. É apenas um telefone para que as pessoas possam consultar um profissional preparado, que tem conteúdo, que possa te orientar com segurança. E o Dr. Hélio Ramos representa isso. Se eu puder deixar o seu telefone ou o telefone do seu escritório, nós ficamos gratos. O telefone é o 3624-3800, o telefone do escritório. E o celular, WhatsApp, né? 99973-1342. E aí a gente se coloca à disposição para tentar ajudar aqueles que possam. Repete, por favor, os dois telefones. 3624-3800 e o 99973-1342, código de área 65, tanto um como o outro, né? E agradecer mais uma vez o seu convite, a sua recepção aqui, né? A gente já teve aqui na TV em outros programas falando também de direito. É muito importante a gente sempre falar de direito, lembrando que direito tem a ver com democracia e, por mais que a democracia ainda seja questionável, ela ainda é o melhor de todos. Muito bem. Nós da TV Cuiabá, programa Comando Geral, o jornalista Maxwell Leite, né, proprietário aqui do grupo, todos nós nos sentimos muito honrados com a sua presença, com as informações de qualidade, com o preparo que o senhor tem, podemos extrair um pouco do seu conhecimento e socializar isso, especialmente para aqueles que têm algum desejo político nessas eleições. E eu tenho certeza que esse programa foi de grande valia para todos aqueles que nos deram a honra da sua audiência. Dr. Hélio Ramos, volte tantas e quantas vezes julgar necessário. Eu que agradeço, estamos à disposição.